Fala galera do xadrez, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Rogério Nunes e esse é o canal Xadrez Digital. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E finalmente nós estamos aqui com a primeira partida das 4 partidas do match final do Campeonato Brasileiro de Xadrez Absoluto 2018. O Campeonato Brasileiro de Xadrez Absoluto 2018 está ocorrendo no início de 2019. O local é em um motel em Natal, no Rio Grande do Norte. E a final está ocorrendo entre Roberto Molina Júnior e Kriko Sevag Mekhtarian. Molina está com a bandeira do Acre e o Sevag está com a bandeira de São Paulo. Ele é contratado por São Paulo. Bem, já quero dar um recado para vocês. Se quer ajudar o canal a crescer, quer que eu traga mais vídeos para vocês, então se inscreve no canal, ativa o sininho aqui embaixo para ficar por dentro de todas as notificações e deixa o like aí, tá bom? Na partida de hoje, o Roberto Júnior Brito Molina tem 2.458 de rating feed. E o Kriko Sevag Mekhtarian tem 2.536. Bem, Molina começou com E4, C5, cavalo F3, D6 e D4. Aqui nós estamos indo para as linhas abertas da defesa siciliana, tá bom? Cavalo por D4, cavalo F6. E aqui o normal é as brancas jogarem com cavalo C3. E a gente vai ter uma posição estudada extremamente, exaustivamente pelos dois lados. Uma posição que foi jogada em diversos campeonatos mundiais. Karpov e Kasparov jogaram várias posições dessas linhas aqui, ó. Por exemplo, A6, bispo E3, E5, cavalo B3, E6, dama D2, bispo E7, F3, roque pequeno e roque grande. Essa posição aqui é a siciliana aberta, ataque inglês. As brancas aqui rocam grande, as negras rocam pequeno, roque de alas opostas, um jogo muito tático. Mas depois de cavalo F6, o Molina veio com a linha diferente aqui, ele jogou F3, que não é o melhor lance. E aqui, quando as brancas fazem um lance assim diferente da teoria, para que as negras consigam tirar algum proveito, nem que seja pequeno disso, elas têm que fazer uma pequena reflexão. E o Kriko fez essa reflexão muito bem, gastou alguns minutos aqui, e ele jogou o E5, que é um dos melhores lances aqui. Tem 2 lances possíveis e esse é um dos lances críticos da posição. Então seguiu cavalo B3, bispo E7 e C4. A ideia de C4 é dificultar que as negras joguem o lance D5. Na defesa siciliana, a casa C5 ela é muito importante. Na maioria das vezes que as negras vão jogar C5, as negras já conseguiram libertar as suas peças e estão melhores. Na maioria das vezes, alguns casos jogar D5, perdão. Na maioria das vezes que as negras jogam D5, elas estão bem, vão conseguir libertar as peças. Então seguiu aí A5. As negras não jogam A6 normal lá, jogam A5. Bispo E3 e A4, e aí o cavalo tem que voltar para C1. Aí segue as negras rocam, cavalo C3, dama A5, dama D2, colocando aqui a dama, as duas damas aqui frente a frente apenas com o cavalo interceptando-as. Bispo E6 e aí cavalo D5. E aqui as brancas já oferecem a troca de damas. E aí, dama por D2 e rei por D2. Não é ruim para as brancas colocar o rei aqui em D2, visto que as damas já foram trocadas do tabuleiro. Então as chances de ataque de ambos os lados fica bem menor. Então segue cavalo por D5, C por D5, bispo D7, A3. As negras não permitem
que as brancas avancem esse peão. F5, bispo D3, tirando mais uma peça para o jogo. F por E4 e F por E4. E aqui as brancas criaram uma pequena debilidade. O peão de E4 agora é um peão atrasado e não é possível mais defender este peão com outros peões. A própria cadeia de peão não defende mais este peão. E aí as brancas vão ter que mobilizar peças para a defesa desse peão. Cavalo A6. E nessa posição aqui, as brancas têm um lance interessante para continuarem com igualdade aqui. E esse lance, se vocês quiserem pausar aqui a posição e tentar descobrir o lance, supondo que vocês pausaram, o lance é B4. Sim, as brancas jogam B4 diretamente aí no seu lance. Então segue A por B3, cavalo por B3, cavalo C7, torre de H B1. Agora essas duas colunas aqui são colunas muito importantes para ambos os lados, tá bom? Torre de FB8, as negras também percebem que essas duas colunas são muito importantes, então as torres vêm para essas colunas para atuarem nela. Bispo B6, atacando aqui o cavalo em C7, cavalo E8, cavalo A5, cavalo F6. As negras aqui já colocam uma peça pressionando E4 e torre B4. E esse aqui é o lance bombril, é o multiuso. Esse lance faz muitas tarefas. Primeiramente, ele defende o peão de E4 com mais uma defesa, porque só o bispo em D3, aqui o Molina utiliza o princípio da superproteção, citada por Aaron Zovich em seu livro, e em muitas outras obras já são citadas, colocando mais uma defesa. Além disso, ele prepara para dobrar as torres na coluna B, e ter um grande domínio desta coluna. E além disso, ele pressiona o peão de B7 de forma indireta, tá bom? Bispo E8, cavalo C4, torre C8 e bispo E3. E esse lance aqui das brancas tem um truquezinho. A gente observa que esse alinhamento das torres aqui dá a possibilidade das brancas jogarem cavalo B6 cheque. E aqui, se as negras jogam um lance inocente, como por exemplo H6, as brancas jogam cavalo B6, atacando as duas torres, e aí segue com bispo D8 e cavalo por C8, torre por C8, e aqui as brancas ficariam muito melhores, praticamente ganhas. Mas é claro que o Krikl não chegou na final jogando dessa maneira. Aqui depois de bispo E3 ele jogou torre C7. Mas ainda assim o lance cavalo B6 é um bom lance para as brancas, perdão. Ataca a torre em A8, está defendido pelo bispo de E3. Torre A5, A4, bispo G6. Agora a gente percebe o quão o lance torre B4 foi importante para as brancas. Com esse lance, bispo G6, as negras colocam mais um ataque no peão de E4. E aí, digamos que se a torre de B4 não está em B4 nesse momento, as brancas teriam que gastar um lance nessa posição jogando torre B4 para colocar mais uma defesa no peão de E4. Mas como a torre já está em B4, as brancas permitem que as brancas joguem torre B1. E agora elas já estão com grande força aqui na coluna B. E o bispo e o peão de E4 também está defendido muito bem. Bispo E3. E aqui as brancas fazem um lance bem sutil, mas bem importante também, que é H3, não permitindo pulos de cavalo futuramente.
aqui para a casa G4. Seguiu H6 e torre de 1, B3. Nessa posição, as brancas deveriam jogar o crítico, que é torre C1. Porque depois de torre por C1, rei por C1, bispo G6 e rei B2, o rei das brancas está mais ativo e o rei das negras tem um pouco de dificuldade de se apresentar para jogo aqui nessa posição. Mas depois de H6, as brancas jogaram torre de 1, B3. E aí depois de torre F8, torre C3, e aqui as negras jogaram torre C3. E aí depois de rei por C3 é uma variante bem parecida do que aqui foi jogada, do que eu mostrei recentemente agora aqui para vocês. Mas o interessante é que aqui as negras não são obrigadas a tomar em C3. Elas podem seguir com bispo D8. E aí, por exemplo, se torre C8, bispo por C7. E agora o rei das negras já está mais ativo aqui. Ele já consegue vir mais para o centro do tabuleiro para ajudar na defesa. Mas, depois de torre C3, seguiu torre por C3. Rei por C3 e aí então bispo D8. E essa posição aqui, eu estava assistindo a transmissão ao vivo no canal da CBX no YouTube e eles comentaram bastante essa posição aqui. O Molina, o Crico e mais alguns jogadores que estavam lá. E eles concluíram que cavalo C4 nessa posição era o lance que daria mais chance das brancas vencerem. E depois de cavalo C4, as negras teriam duas opções importantes. Jogar com bispo G6 ou jogar com torre por A4. Se bispo G6, seguiria torre por B7. É uma opção, tá? Bispo por E7, cavalo por A5, bispo por A5 cheque, rei C2, bispo por G2. E nessa variante aqui, as brancas estão melhores. Com muitas chances de vitória. Outra opção depois de cavalo C4 seria as negras jogarem com torre por A4. E aí seguiria torre por A4, bispo por A4, cavalo D6. E as brancas aqui estão com o peão passado, vão conseguir pressionar esse peão de B7, até possivelmente podem ganhá-lo, e com chances também de vitória. Mas na posição, depois de bispo D8, as brancas não jogaram cavalo C4, que seria o crítico. Elas jogaram rei B3. E aí depois de bispo por B6, bispo por B6, a posição fica bem pouca vantagem para as brancas. E aqui também, nessa posição, as brancas deveriam jogar torre por B6. E aí depois de bispo por A4, rei B4, torre A8 e torre por D6, as brancas estariam bem melhores. Mas depois de bispo por D6, seguiu bispo por D6. E aí torre A8, bispo por C7 e rei E7. E aqui vale a pena pausar a posição e ver se você consegue de brancas aqui encontrar o lance crítico para as brancas aqui nessa posição. Pausaram. Quem aí encontrou o lance A5 para as brancas? A5 é um lance muito interessante para as brancas e também é uma variante que daria maiores chances de vitória. Seguiria cavalo D7, rei C4 e torre A7. E aí as peças das brancas aqui estão bem mais ativas do que as peças das negras, que estão bem passivas aqui da sétima fila para trás. Mas depois de rei E7, seguiu torre por B7. E aqui foi um erro do Molina. Quando ele joga esse lance, a posição se iguala completamente e fica empatada. E aí segue bispo por A4, rei B2, bispo D7, bispo D6, B6, torre A4, pressionando aqui o peão, mas vale lembrar que não é possível nesse momento. E aí depois de bispo E3, rei E8. Aqui
não vale cavalo por A4. E é importante também aqui pausar e verificar por que não vale o lance cavalo por A4, cavalo por E4 nessa posição. Se cavalo por E4, seguiria torre por D7, rei por D7 e tem o sutil bispo B5. Tá atacando a torre em A4 e está atacando o rei em D7. E aí depois de rei E7, bispo por A4. E as brancas têm duas peças pelo cavalo. Uma vitória bem tranquila. Então seguiu aí depois de bispo E3, rei E8, bispo C2, torre C4. E aqui os jogadores repetem os lances. Bispo D3, torre A4, bispo C2, torre C4. E aí joga rei B3. A resposta por que eles estão repetindo aqui é para ganhar tempo. Porque cada jogada no relógio eles ganham 30 segundos de acréscimo. Então segue torre C8, bispo D2. E aqui bispo E4 é um lance que incomoda as brancas, tá? Porque depois de rei E4, torre C2, o bispo está atacado. O peão aqui de G2 está atacado. É um lance bem chatinho para as brancas aqui. Mas depois de bispo B4, torre por G2, bispo por D6, cavalo por E4, torre B8 cheque, rei D7, bispo por E5, torre G5, bispo por G7. Aqui não vale torre por G7 por causa de torre B7, né? Dando um espeto ao rei. Por exemplo, se torre por G7, segue torre B7 cheque, rei D6 e torre toma aqui com vitória para as brancas. Mas aí depois de bispo G7 seguiu torre por D5. E aqui nessa posição o Molino oferece empate e os dois acordam empate. O que poderia seguir aqui nessa posição era depois de bispo H6, torre H5 cheque, bispo F8 e aí torre H3. E aqui eu acho que é mais do que claro que a posição está empatada. Cavalo e torre contra bispo e torre. Então é isso aí, galera. Esse é o vídeo de hoje. A primeira partida do grande match final do Campeonato Brasileiro de Xadrez. Então, é isso então, galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like no vídeo para estar nos ajudando aí a crescer cada vez mais. Hoje a gente conseguiu bater 900 inscritos e a próxima meta aí é chegar a 1K, a bater 1000 inscritos. Tá bom, galera? Valeu, então, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like aí. Falou e até a próxima!